Se nada anda, se portas se fecham sem motivo, se o dinheiro entra e desaparece como se mãos invisíveis o arrancassem do seu caminho, isso não é normal. Há momentos em que o silêncio não é paz, é cerco. Há fases em que a estagnação não é descanso, é bloqueio espiritual. E quando perdas, atrasos, conflitos e fracassos surgem ao mesmo tempo, os salmos nos alertam: não é coincidência. Neste exato instante, enquanto você ouve estas palavras, o mundo espiritual está em movimento. Laços sendo armados, redes sendo lançadas no oculto, emboscadas que não fazem barulho, mas drenam sua força, sua clareza e principalmente suas finanças. Eu falo como quem vê, como quem discerne além do natural. Há um inimigo que não aparece, mas opera. Ele não grita e sussurra atrasos. Ele não empurra e amarra caminhos. Ele não ataca de frente e corrói por dentro. Os salmos descrevem esse tipo de ataque: armadilhas escondidas no chão, covas cavadas em segredo, mãos traiçoeiras que trabalham na escuridão. E quando isso acontece, a prosperidade trava, projetos morrem antes de nascer e a vida entra em um ciclo de repetição e perda. Talvez você tenha sentido isso sem saber explicar. Uma pressão constante, um peso espiritual, uma sensação de que alguém deseja sua queda e mesmo sorrindo para você. O Salmo 27 revela algo que poucos entendem. Quando a luz de Deus se levanta, toda a obra das trevas perde poder imediatamente. É por isso que há resistência. É por isso que o inimigo tenta te distrair agora. É por isso que você sentiu vontade de sair deste vídeo. Não saia, porque algo está sendo quebrado agora. Há pessoas que prosperam quando você cai. Há olhares que se alimentam da sua escassez. Há invejas que se transformam em ataques espirituais silenciosos, lançados para confundir, atrasar, dividir e falir. Mas o Salmo 27 não é apenas uma leitura, é uma ativação. Ele acende uma luz que expõe o oculto. Ele levanta um escudo onde antes havia vulnerabilidade. Ele confunde o inimigo no próprio território das trevas. Quando esse salmo é declarado com entendimento, toda feitiçaria perde sustentação. Toda palavra lançada contra seu destino retorna vazia. Toda obra feita no escondido começa a se desfazer, nó por nó, laço por laço. Há 7 dias proféticos de reversão espiritual sendo liberados. 7 dias em que o que foi travado começa a destravar. 7 dias em que o inimigo que se escondia será exposto pela luz. Mas isso só acontece se você permanecer, se você ouvir até o fim, se você não ignorar este chamado. Os salmos dizem que o inimigo cai na própria armadilha quando Deus se levanta. E Deus está se levantando agora. Fique, ore, declare, porque a proteção já foi ativada. E quem tentou te destruir não resistirá à luz que está vindo sobre você agora. Ore com autoridade, agora. Salmo 27 ativado. Pai eterno, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, eu entro agora na tua presença, não como vítima, mas como alguém revestido de autoridade. Assim como declara o Salmo 27, o Senhor é minha luz e minha salvação. A quem temerei? Se o Senhor é a fortaleza da minha vida, quem poderá prevalecer contra mim? Agora, em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que toda inveja lançada contra minha vida financeira seja exposta e anulada. Toda palavra falada no oculto, toda intenção escondida, todo olhar carregado de ódio, seja quebrado agora. Que a luz de Deus invada o que foi feito nas trevas. Eu repreendo toda feitiçaria ativa ou adormecida, todo ritual feito com o meu nome, toda obra levantada para travar meus caminhos, toda consagração maligna contra meus recursos, meu trabalho e minha provisão. Agora, em nome de Jesus, seja desfeito. Levanta-te, Senhor, como escudo ao meu redor. Sê minha fortaleza inexpugnável quando o inimigo tenta me cercar. Empunha tua espada de fogo, como nos Salmos, e corta laços invisíveis, armadilhas escondidas, redes lançadas em segredo.
Eu ordeno pela autoridade do nome de Jesus, toda maldição familiar que se repete seja quebrada agora. Todo ciclo de perdas, falências, separações e escassez seja encerrado hoje. Nada que veio do sangue, da inveja ou do ocultismo continuará operando. Enquanto esta oração acontece, escreva Amém nos comentários e se inscreva, porque cada declaração fortalece sua posição espiritual agora. Senhor, assim como prometido nos Salmos, que o inimigo caia na própria cova que cavou. Que toda obra enviada retorne ao seu ponto de origem, não para a destruição, mas para cessar completamente. Eu repreendo agora todo espírito de atraso financeiro, toda confusão mental, toda opressão que suga minha paz e bloqueia minha clareza. Sai agora em nome de Jesus. Declaro que a luz venceu a escuridão. Declaro que a fortaleza está de pé. Declaro que a proteção foi ativada. Declaro libertação total. Que o Salmo 27 se levante como decreto vivo sobre minha casa, sobre minhas finanças, sobre meus caminhos. E que nada, absolutamente nada, prevaleça contra o que Deus selou. Está feito, está quebrado, está consumado. Em nome de Jesus. Amém. Agora respire fundo. A oração foi liberada, a autoridade foi exercida e o que precisava ser confrontado já foi confrontado no mundo espiritual. Este é um momento de transição, não para encerrar, mas para entender o que acabou de acontecer. O Salmo 27 não é apenas palavras antigas, ele é um posicionamento espiritual. Quando Davi declarou, "O Senhor é a minha luz e a minha salvação", ele não estava fazendo poesia, ele estava declarando guerra absoluta contra as trevas. Era como se dissesse, nenhuma força do oculto tem permissão para se aproximar de mim. E é exatamente isso que foi ativado agora. Existe uma lei espiritual revelada nos Salmos. Quando Deus se torna a fortaleza de alguém, todo ataque perde acesso. A escuridão não consegue permanecer onde a luz foi acesa. O inimigo não suporta permanecer onde Deus se manifesta. O que muitos não sabem é que no mundo espiritual, proteção não é ausência de guerra, é superioridade na guerra. O Salmo 27 levanta uma barreira invisível, mas real. Uma proteção que não depende de objetos, rituais ou mediadores humanos, mas da presença viva do Senhor. Quando essa presença é ativada, 3 coisas começam a acontecer de forma prática na vida da pessoa. Primeiro, o medo muda de lado. Quem antes se sentia oprimido começa a andar com paz, enquanto quem tentou atacar entra em confusão. Não é coincidência quando a pressão espiritual desaparece de repente. Segundo, os vínculos espirituais se rompem. Aquilo que parecia preso, amarrado, travado, começa a se soltar. Relacionamentos se alinham, portas se abrem, decisões ficam claras. É o efeito da luz revelando e desfazendo o que estava escondido. Terceiro, o retorno espiritual acontece, não como vingança humana, mas como justiça divina. A Bíblia deixa claro que aquilo que alguém semeia, colhe. Quando Deus assume a defesa, Ele mesmo administra o retorno. Você não precisa revidar, você não precisa investigar, você apenas permanece protegido. E aqui está algo fundamental que você precisa entender agora. Você não é uma vítima indefesa das trevas. Você é filho, você é filha do Deus Altíssimo. Você não caminha sozinho. Você não enfrenta batalhas espirituais com suas próprias forças. A mesma autoridade que Davi acessou ao declarar o Salmo 27 está disponível hoje através de Jesus Cristo. O Espírito Santo habita em você, não como visitante, mas como presença permanente. Isso muda tudo. É por isso que este vídeo não termina aqui, porque proteção não é um evento isolado, é um posicionamento contínuo. Se esta palavra falou com você, permaneça conectado. Este canal, Atos da Fé, existe para ensinar, fortalecer e ativar pessoas que decidiram viver conscientes da autoridade espiritual que receberam em Cristo. Nos próximos passos, você vai entender por que este salmo age em ciclos, como permanecer protegido nos próximos dias e como consolidar essa vitória espiritual de forma prática no dia a dia.
Não saia agora. O que começou aqui ainda está se movendo. E a luz que foi acesa não será apagada. Permaneça atento, porque agora entramos na consolidação da autoridade espiritual que foi ativada. O que foi liberado até aqui não é simbólico, é posicionamento diante do mundo espiritual. Quando você ora o Salmo 27 com fé verdadeira, você não está repetindo palavras, você está declarando guerra. Guerra contra toda a feitiçaria que tentou te cercar. Guerra contra a inveja que trabalhou no silêncio. Guerra contra forças ocultas que operavam para atrasar respostas, bloquear contratos e sugar sua provisão. E essa guerra não é travada com medo, porque Jesus deixou claro, a autoridade já foi entregue. Quando ele declarou que nos deu poder para pisar serpentes e escorpiões, ele estava dizendo que nenhuma força do inimigo tem direito legal de prevalecer. Nada e absolutamente nada pode te ferir quando você anda debaixo dessa autoridade. Isso inclui principados que fecham portas. Isso inclui espíritos que travam negociações. Isso inclui ataques invisíveis que tentam gerar confusão, atraso e perda financeira. A palavra também declara que Cristo já nos resgatou de toda maldição. Isso significa que maldições familiares não têm mais domínio, ciclos antigos não têm mais permissão, e heranças espirituais negativas perderam o poder de continuidade. Nenhuma arma forjada prospera quando Deus se levanta como defesa. Então agora, assuma sua posição. Ore comigo novamente, mas desta vez como quem sabe quem é, Deus Todo-Poderoso. Eu me apresento diante do teu trono não como alguém oprimido, mas como alguém revestido da autoridade que Jesus conquistou na cruz. Hoje eu declaro, com plena consciência espiritual, guerra total e absoluta contra toda a obra do mal enviada contra minha vida, minha família e meu destino. Eu ativo agora o poder do Salmo 27 sobre toda feitiçaria. O Senhor é a minha luz e toda escuridão perde espaço. O Senhor é a minha salvação e todo ataque perde força. O Senhor é a fortaleza da minha vida e nenhuma obra do oculto prevalece. Eu declaro que nenhuma tentativa de controle espiritual terá efeito sobre mim. Nada do que foi feito no escondido continuará operando. Nenhuma palavra lançada contra a minha vida prosperará. Nenhum ataque direcionado às minhas finanças terá continuidade. Em nome de Jesus, eu repreendo toda feitiçaria feita com meu nome, toda tentativa de influência usando imagem, objetos ou intenções malignas. Declaro agora está quebrado, está anulado, está sem efeito. Que toda obra levantada para gerar perdas financeiras seja desfeita. Que toda tentativa de causar falência, confusão ou escassez seja interrompida. Que a justiça de Deus se manifeste trazendo proteção, clareza e provisão. Eu declaro libertação total. Declaro restauração progressiva. Declaro proteção contínua e assumo hoje minha identidade. Não sou vítima, sou filho. Não sou alvo indefeso, sou guardado. Não sou fraco, sou fortalecido pelo Espírito de Deus. Permaneça conectado, porque nos próximos passos, você vai aprender como sustentar essa vitória nos próximos dias, como andar protegido e como impedir que qualquer ataque volte a se levantar. O que foi quebrado não será reconstruído. A luz já venceu e a fortaleza permanece de pé. Permaneça firme, porque agora entramos no selamento final da vitória que foi declarada. Nada do que foi liberado até aqui ficará solto. Nada ficará incompleto. O Salmo 27 não apenas inicia a guerra, ele encerra o conflito com autoridade divina. Como está proclamado no próprio Salmo, quando os perversos se levantam para devorar, eles mesmos tropeçam e caem. Isso não é desejo humano, é princípio espiritual. Aquele que arma no oculto perde o equilíbrio quando a luz se manifesta. Aquele que cava em segredo não percebe que o próprio chão cede sob seus pés. Por isso, agora eu decreto: todo inimigo oculto tropeça neste momento. Toda armadilha espiritual perde eficácia. Toda estratégia montada contra a sua vida se desfaz antes de alcançar o destino. A palavra afirma com clareza: se Deus é por nós, ninguém pode prevalecer contra nós. Isso significa que toda força espiritual contratada, toda tentativa de manipulação invisível, toda influência lançada para confundir ou destruir, perde legalidade agora. Não por força humana, mas porque Deus assumiu a defesa. O que foi enviado não encontra mais acesso. O que foi lançado não encontra mais abrigo. O que foi sustentado perde o apoio espiritual. E aqui, algo profundo acontece quando a justiça divina se levanta. O próprio mal entra em colapso. Aquilo que foi alimentado pela inveja se esvazia. Aquilo que foi mantido pela mentira entra em confusão. Não é você quem precisa agir. Deus age por você.
Agora, pela autoridade de Cristo, toda maldição geracional é quebrada. Todo pacto antigo que nunca foi entendido perde validade. Toda porta espiritual aberta por ignorância, tradição ou pecado é fechada agora. Você não carrega mais o peso de decisões que não foram suas. Você não herda mais ciclos de destruição. Você se levanta como a geração que interrompe. Declare isso no seu espírito. Nenhuma herança de pobreza continuará. Nenhuma herança de enfermidade espiritual permanecerá. Nenhuma herança de vício, confusão ou separação avançará. O ciclo foi interrompido. A linha foi quebrada. O fluxo mudou. E mesmo que forças se levantem em número, o coração não teme. Mesmo que tentem cercar, a confiança permanece. Mesmo que haja resistência, a vitória já está estabelecida. O Salmo 27 nos ensina que a segurança não vem da ausência de inimigos, mas da presença constante de Deus. É por isso que a paz começa a voltar. É por isso que a clareza surge. É por isso que portas começam a se alinhar novamente. Declaro agora proteção sobre seu casamento. Declaro restauração onde havia tensão. Declaro paz onde havia ataque emocional e espiritual. Nada do que foi levantado contra sua casa prosperará. Nada do que tentou dividir permanecerá ativo. A luz ocupou o espaço. Permaneça atento nos próximos dias. Você verá sinais de mudança. Você perceberá o peso saindo. Você notará a resistência quebrando. O que foi prometido está sendo cumprido. O que foi ativado está em movimento. E o que Deus selou, ninguém desfaz. Continue conosco aqui no Atos da Fé, porque ainda há direção, fortalecimento e entendimento para os próximos passos dessa vitória. Permaneça conectado, porque agora o que foi quebrado começa a ser reorganizado por Deus. Não é apenas libertação, é reconstrução espiritual, alinhamento e restauração real. Agora, eu declaro, com base na autoridade que já foi estabelecida, todo laço familiar que gerava divisão é cortado. Toda influência invisível que promovia brigas, afastamentos, ressentimentos e rupturas perde o poder agora. Em nome de Jesus, a confusão sai e a paz volta a governar. Declaro que minha família está livre, livre de manipulações espirituais, livre de opressões silenciosas, livre de ciclos repetidos de discórdia. Todo vínculo espiritual que amarrava o dinheiro, toda ligação invisível que drenava recursos, toda trava que impedia crescimento financeiro é desfeita agora. Declaro portas de trabalho se abrindo, declaro clientes chegando, declaro oportunidades se manifestando onde antes havia bloqueio. Pelo sangue de Jesus, minhas finanças estão liberadas e alinhadas. Agora, traga isso para o seu corpo, porque a proteção de Deus não é apenas espiritual, ela é completa. Eu declaro que toda enfermidade lançada para gerar desgaste, medo ou enfraquecimento perde autoridade agora. Meu corpo responde à ordem do Criador. Minha saúde se alinha à vontade de Deus. A paz volta ao organismo. O equilíbrio é restaurado. Como ensina o Salmo, no dia da angústia, o Senhor nos guarda em sua morada. Isso significa que há um lugar espiritual de proteção onde o inimigo não alcança, e é ali que você está agora. Deus te esconde do olhar de quem deseja o mal. Deus te cobre no secreto. Deus te eleva acima de todo ataque invisível. Agora eu declaro libertação sobre o casamento. Libertação sobre o cônjuge. Libertação sobre os filhos. Todo espírito de separação perde força. Toda influência de traição, frieza, afastamento emocional é expulsa agora. A unidade volta. A comunicação volta. A proteção se estabelece. Declaro que portas fechadas se abrem de forma sobrenatural, que oportunidades travadas se destravam, que negócios parados retomam o movimento, que o que foi roubado começa a ser restituído. Jesus disse que veio para que tivéssemos vida, e vida em abundância. Por isso, agora, eu rejeito todo o peso emocional que não vem de Deus. Rejeito a opressão da mente. Rejeito a ansiedade, medo constante e confusão. Minha mente é clara. Meu coração está em paz. Minha vida está protegida. Declare isso com fé, escrevendo nos comentários: Jesus é meu libertador. E como afirma o Salmo, a cabeça é levantada acima dos inimigos que cercam. Isso significa que você não vive mais por baixo. Você foi reposicionado. Deus te coloca acima de toda oposição invisível, acima de toda tentativa de bloqueio, acima de toda influência do passado. O
que tentou te prender perdeu força. O que tentou te parar perdeu acesso. O que tentou te destruir perdeu legalidade. O que Deus restaurou permanece. O que Deus liberou flui. E o que Ele protege ninguém toca. Permaneça em fé. Observe os próximos dias. A movimentação já começou. Permaneça em fé, porque agora entramos no fechamento da justiça e da restituição que foi declarada desde o início. Nada fica pendente quando Deus decide concluir uma obra. O que foi confrontado foi quebrado. O que foi quebrado agora é revertido em favor. Declaro neste momento que toda oferta feita para o mal perde seu efeito. Tudo o que foi levantado para destruir retorna sem poder, sem direção, sem sustentação espiritual. O que foi alimentado pelas trevas entra em colapso diante da luz de Deus. Agora, todo o inimigo oculto é exposto. Toda falsidade escondida vem à tona. Toda traição disfarçada de amizade é revelada. Toda inveja que operava em silêncio perde o disfarce. Nada permanece encoberto quando Deus decide iluminar. Eu exijo, com base na justiça divina, a restituição completa. Tudo o que foi roubado por ataques invisíveis começa a retornar. A saúde é restaurada. A família é reunida. O que parecia perdido reaparece com testemunho. Declaro que o destino que havia sido bloqueado agora é reposicionado com honra. Não há atraso que Deus não possa compensar. Não há perda que Ele não saiba restaurar. Como está estabelecido na palavra, Deus coloca os seus na posição correta. Cabeça, não cauda. À frente, não atrás. Em destaque, não em esquecimento. Declaro liderança onde antes havia opressão. Sucesso onde havia repetição de fracassos. Provisão onde havia escassez. Bênção onde tentaram plantar maldição. Agora, toda palavra negativa dita contra você perde validade. Toda fofoca lançada para enfraquecer seu nome cai por terra. Toda sentença de derrota é anulada. Somente Deus tem autoridade para decretar o seu futuro, e Ele já decretou vida. Pessoas certas começam a chegar. Conexões divinas se estabelecem. Relacionamentos tóxicos se afastam. O ambiente muda porque a autoridade espiritual foi restaurada. Declaro que todo medo gerado por ataques invisíveis é removido agora. Medo de perder, medo de adoecer, medo de não conseguir, tudo isso cai. No lugar do medo, Deus estabelece poder. No lugar da ansiedade, clareza. No lugar da confusão, mente sã. Porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. E isso se manifesta agora na sua vida. Toda herança de fracasso é encerrada. Toda repetição de derrota é interrompida. A partir daqui, o caminho muda. Você não caminha mais para perder. Você caminha para vencer. Você não vive mais para sobreviver. Você vive para avançar. Quem te observou cair, verá você se levantar. Quem desejou sua escassez, verá sua provisão. Quem tentou te parar, assistirá sua vitória. A pobreza intergeracional perde força. O sofrimento constante chega ao fim. Na sua casa, Deus supre todas as necessidades. Declare isso no seu espírito. Sou próspero, sou abençoado, sou guardado. A abundância é minha herança em Deus. O ciclo foi quebrado. A vitória foi selada. E o que Deus começou, Ele concluiu. Permaneça em fé até o fim, porque agora selamos a promessa de vida, continuidade e futuro que Deus liberou desde o início desta jornada espiritual. Eu declaro diante de Deus que toda doença familiar perde o direito de continuar. Nada que caminhou por gerações continuará avançando. Agora existe cura no espírito, cura na alma e cura no corpo. A vida longa e próspera passa a ser herança legítima. A saúde deixa de ser um desejo e se torna realidade diária. Você não foi chamado para sobreviver poucos anos com medo. Você foi chamado para viver plenamente, com força, clareza e paz. Seus dias são guardados por Deus. Seu tempo está nas mãos do Senhor. Declaro proteção total sobre seus filhos. Eles caminham cobertos, guardados e direcionados. Sua família prospera. Sua casa se torna referência de bênção. Sua linhagem é alcançada pela promessa que atravessa gerações. E como o Salmo declara, existe uma certeza que sustenta tudo isso. Você verá a bondade do Senhor ainda nesta vida. Não depois, não apenas na eternidade. Aqui,
Agora, você verá portas se abrindo, você verá restauração acontecendo, você verá inimigos ocultos perdendo força, você verá sua família sendo recomposta, você verá seu trabalho e seus projetos prosperarem, porque Deus ouviu sua voz. Essa batalha não é sua e pertence ao Senhor. E quando Deus assume uma guerra, Ele envia proteção constante, a guarda espiritual dia e noite, a direção nos caminhos, a livramento que você nem percebe, mas acontece. Nada te tira antes do tempo de Deus. Nenhuma tragédia tem permissão, nenhuma violência prevalece, nenhum ataque oculto define o seu fim. O que foi perdido começa a retornar. O tempo que parecia desperdiçado volta carregado de aprendizado e favor. Oportunidades reaparecem com mais força. Sonhos adormecidos ressurgem com clareza. Deus libera discernimento. Você passa a enxergar com mais nitidez. Você reconhece intenções. Você entende quem caminha com você e quem precisa ficar para trás. Isso não é paranoia, é sabedoria espiritual, é maturidade, é crescimento. Por isso, compartilhe este vídeo com quem precisa de libertação. Há pessoas que ainda não sabem o que está acontecendo espiritualmente, mas Deus quer alcançá-las. Declare no seu coração: o mal que tentaram usar para me destruir, Deus transformou em bem. Aquilo que parecia atraso virou preparo. Aquilo que parecia queda virou elevação. Assim como aconteceu com José, o plano não foi cancelado, foi redirecionado. As intenções eram malignas, mas Deus decidiu usar tudo para te colocar em posição mais alta. Você não termina menor, você não termina ferido, você termina fortalecido, restaurado e posicionado. O ciclo se encerra aqui. A vitória permanece, e o futuro que Deus escreveu começa a se manifestar agora. Permaneça firme, permaneça em fé. Aqui no Atos da Fé, seguimos caminhando juntos nessa autoridade. Permaneça em reverência, porque agora entramos no selamento final da vitória espiritual. A guerra foi travada, a resposta foi liberada, o céu respondeu, a vitória já foi conquistada, as maldições foram quebradas na raiz. Toda a força espiritual que tentou se levantar perdeu sustentação. Nada permaneceu de pé diante do nome de Jesus. Você não caminha mais vulnerável, você não está mais exposto, você vive guardado pela mão de Deus, cercado por proteção que não falha. Nenhuma feitiçaria prospera contra você, nenhuma palavra maligna encontra acesso, nenhuma língua que se levanta para ferir permanece ativa. A mentira cai, a verdade prevalece, seu testemunho passa a ser vivo, sua própria vida se torna prova do poder de Deus. Onde havia medo, agora há paz. Onde havia ataque, agora há descanso. Tudo o que vinha do oculto perdeu força. A inveja foi vencida. As tentativas de bloqueio foram anuladas. A vitória não é ocasional, ela é direito espiritual de quem está em Cristo. O sangue de Jesus cobre completamente. O nome de Jesus liberta plenamente. Não há ritual, não há palavra, não há força invisível maior do que isso. E como o Salmo conclui, agora é tempo de esperar no Senhor com o coração firme, não como quem duvida, mas como quem confia, não como quem teme, mas como quem sabe que Deus está agindo. Seu coração está fortalecido, sua fé está estável, a vitória está garantida. Não importa quantas forças tentem se levantar, Deus é maior. Não importa quantas estratégias sejam montadas, Jesus é mais poderoso. Não importa o volume do ataque, o sangue de Cristo é mais forte. Você orou com autoridade, você declarou com entendimento, você venceu completamente, você triunfou gloriosamente. Amém e amém. Agora, entenda algo profundo, algo extraordinário acabou de acontecer no mundo espiritual. O céu se moveu, a resposta foi enviada, os anjos receberam direção para executar aquilo que foi decretado em oração. No mundo invisível, uma movimentação sobrenatural está em andamento, a seu favor. Nada ficou pendente, nada foi esquecido, tudo foi registrado. Toda obra levantada foi destruída, toda estrutura espiritual contrária caiu.
Toda a amarra foi cortada definitivamente. Agora existe proteção ativa ao seu redor. Sua casa está cercada, sua família está guardada, seu caminho está iluminado. A glória de Deus começa a cobrir áreas que estavam vulneráveis. A paz entra onde antes havia tensão. A clareza substitui a confusão. Declare isso com fé e gratidão. Jesus quebrou toda a feitiçaria contra mim. E agora, guarde esta promessa com atenção. Nos próximos 7 dias, você verá o primeiro sinal concreto de que o Salmo 27 está em ação. Não será algo subjetivo, será evidente, será inegável. Pode vir por meio de uma ligação inesperada, pode ser uma proposta que você não estava esperando, pode ser uma porta profissional se abrindo, pode ser uma ajuda que chega no momento exato, pode ser uma oportunidade que muda a direção das coisas. Deus sabe como confirmar a palavra liberada. Ele não trabalha em silêncio eterno, ele confirma com frutos. Permaneça atento, permaneça em paz, permaneça em fé. Aqui no Atos da Fé, nós não anunciamos medo, anunciamos autoridade, verdade e libertação em Cristo. A batalha terminou, a vitória permanece e o próximo capítulo da sua história começa agora, com Deus à frente. Permaneça firme, porque aquilo que foi liberado em oração começa agora a se manifestar no natural. Nada do que foi declarado ficará sem cumprimento. Deus não promete para frustrar, Ele promete para confirmar com sinais visíveis. Prepare-se, porque problemas antigos começarão a se resolver a seu favor. Situações que pareciam travadas, confusas ou injustas começarão a se alinhar de maneira clara e definitiva. O que antes parecia impossível será resolvido com precisão, sem desgaste e sem perda, porque o Senhor está à frente dessa resposta. Nos próximos 7 dias, aquilo que estava escondido será revelado. Pessoas que aparentavam apoio, mas agiam de forma oculta, terão suas intenções expostas. A máscara cairá. O que era feito em silêncio será trazido à luz, e você não precisará se defender. A verdade falará por si. Deus mesmo fará o desmascaramento, e ninguém poderá contestar. Portas que se fecharam de maneira repentina, inexplicável ou injusta se abrirão novamente. E não apenas se abrirão, elas se abrirão maiores, mais favoráveis e no tempo exato. O que parecia perdido retornará como oportunidade sobrenatural. Você receberá aquilo que sempre tentou, mas nunca conseguiu alcançar. Desta vez não será por esforço humano, será por intervenção divina. Tudo o que foi roubado no passado começa a ser devolvido, e não da mesma forma. Volta melhor, maior e multiplicado. Deus não apenas restaura, Ele retribui em dobro. O prejuízo se transforma em testemunho, a perda se transforma em ganho. Aquilo que parecia encerrado será reescrito pela mão do Senhor. Há também liberação sobre o corpo. Nos próximos 7 dias, uma cura inexplicável se manifestará. Dores que não tinham causa clara desaparecerão completamente. Problemas de saúde que pareciam sem solução serão resolvidos de forma sobrenatural. Médicos ficarão sem explicação, porque a resposta não veio da ciência, veio do céu. Relacionamentos também entram debaixo desta restauração. Pessoas que se afastaram retornarão. Pedidos de perdão acontecerão. Conversas que pareciam impossíveis serão restauradas. Lares sentirão novamente paz onde antes havia conflito. O amor volta a ocupar o lugar onde o ódio tentou se instalar. Agora receba esta palavra profética. Aqueles que compartilharem esta mensagem nas próximas 24 horas experimentarão uma abertura financeira em até 7 dias. Eu declaro isso não por emoção, mas por autoridade espiritual. Em nome de Jesus Cristo, recursos inesperados chegarão. Pode ser um aumento, um novo emprego, um contrato, um negócio que prospera ou até mesmo um valor que você não esperava receber. Deus sabe exatamente como surpreender os seus. Declare com fé: estou eternamente protegido pelo sangue de Jesus.
E se você deseja avançar ainda mais, entre com propósito no desafio de 21 dias. Ore o Salmo 27 3 vezes ao dia, durante 21 dias consecutivos, não como repetição vazia, mas como alinhamento de fé. Depois volte e testemunhe. Muitos já fizeram isso e viram casamentos restaurados, negócios multiplicados, doenças curadas e inimigos expostos sem esforço humano. Você não sai desse processo da mesma forma que entrou. Você entrou no sobrenatural de Deus. Você foi fortalecido. Você foi posicionado. Agora você não é mais alvo, você é guardado. Não é mais vítima, é vencedor. Não é mais vulnerável e é fortalecido pelo Senhor. Toda tentativa futura contra você perde efeito imediato. A proteção permanece ativa, o favor permanece liberado. O jogo espiritual foi completamente virado a seu favor, não por arrogância, mas por aliança com Deus. Quem tentou te ferir perdeu autoridade. Quem tentou te parar foi silenciado. Quem tentou te destruir agora assiste ao seu avanço. Você permanece de pé, você permanece em paz, você permanece em vitória. E tudo isso acontece porque o Senhor é a sua luz, a sua salvação e a sua fortaleza. Nada mais pode te abalar, nada mais pode te deter. Permaneça com esta certeza gravada no Espírito. Seu nome está escrito no livro da vida, e aquilo que Deus escreveu ninguém pode apagar. Sua vitória não depende das circunstâncias, ela já está garantida nos céus. Seu sucesso não é fruto do acaso, é decreto divino. Sua prosperidade não nasce do esforço humano apenas, mas da herança espiritual liberada sobre você. Sua proteção não é temporária, é eterna, selada pela santidade e pelo sangue de Jesus. Assim como o próprio Cristo prometeu, as portas do inferno jamais prevalecerão contra você. Nenhuma arma forjada no mundo espiritual, nenhum altar levantado por demônios, nenhuma obra de feitiçaria, voodoo, santaria ou macumba poderá prosperar contra a sua vida. Agora você carrega a arma espiritual mais poderosa do universo, a autoridade do nome de Jesus aliada à palavra viva de Deus. Toda vez que você sentir qualquer ataque, qualquer opressão, qualquer tentativa de perturbação espiritual, lembre-se desta oração. Use-a com autoridade, declare-a sem medo, não como alguém inseguro, mas como quem sabe quem é em Deus. Eles trabalharam contra você por ignorarem quem você se tornaria. Agora você sabe, agora você entende, agora você usa esta oração como escudo e como espada. Deus te fez mais do que vencedor. Deus te colocou na liderança, não na cauda. Deus te posicionou no sucesso, não no fracasso. Deus te abençoou porque você é filho do Rei do Universo. A partir de hoje, quando bruxas perceberem que você conhece esta oração, elas terão medo. Quando feiticeiros entenderem que você domina o Salmo 27, eles cancelarão trabalhos por saberem que não funcionam contra você. Quando os praticantes de macumba souberem o seu nome, muitos devolverão dinheiro, desfazendo pactos, por medo do retorno espiritual. Porque agora você se tornou intocável no mundo espiritual. Você não é mais alvo fácil, você é território guardado. Você é um guerreiro que nunca perde, um soldado que sempre vence, um campeão que jamais é derrotado. Todos verão, no natural e no espiritual, que você está protegido por poder sobrenatural. Bruxas terão receio de se aproximar. O invejoso cessará as tentativas de te atingir para sempre. A escuridão estremece quando você ora. Demônios invocados fogem aterrorizados quando você declara em nome de Jesus. Todo o inferno reconhece a autoridade que foi liberada sobre a sua vida. Glória ao Deus Todo-Poderoso, que luta as nossas batalhas e nos concede vitória completa em Cristo Jesus. Nada foi em vão, nada foi exagero, tudo foi alinhamento espiritual. Esta não é apenas uma oração, é uma posição espiritual que você assumiu. Se esta palavra te fortaleceu, permaneça conectado, alimente sua fé, proteja seu espírito, declare diariamente: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? E lembre-se, você não caminha sozinho. Deus está com você. Anjos estão ao seu redor. O sangue de Jesus te guarda. A proteção do Altíssimo te envolve. O nome de Jesus te liberta de todo vínculo espiritual. Que Deus te abençoe abundantemente.
Que o rosto do Senhor resplandeça sobre você e sobre a sua família. Que Cristo te fortaleça, te guarde e te conduza em vitória constante. E que, todos os dias da sua vida, você se lembre que você foi chamado para vencer, nasceu para triunfar e foi selado para jamais ser derrotado. Permaneça firme, porque aquilo que foi liberado no mundo espiritual não volta vazio. O Senhor, que é refúgio e fortaleza, já começou a restituir tudo o que foi tocado, roubado, atrasado ou interrompido ao longo do seu caminho. Assim como os Salmos revelam, Deus é aquele que restaura a herança do justo, recompõe caminhos quebrados e devolve dignidade onde houve afronta. Nada do que foi perdido ficará esquecido. O que saiu das suas mãos retorna purificado, multiplicado e protegido pela mão do Altíssimo. Hoje se cumpre um tempo de livramento espiritual profundo. Toda a armadilha invisível cai por terra, todo laço oculto é desfeito. O Senhor se levanta como escudo diante de você, como muralha ao redor da sua casa, como luz que dissipa toda sombra. Aquilo que tentava te confundir perde força, aquilo que tentava te paralisar perde autoridade. O Deus dos Salmos te conduz para fora do vale e te estabelece em lugar alto, onde o inimigo não alcança e o medo não governa. Declaro, em concordância com a palavra viva, que toda maldição é quebrada na raiz. Maldições pronunciadas, herdadas ou lançadas no oculto não encontram mais acesso à sua vida. O Senhor corta o fio da iniquidade, quebra o jugo pesado e desfaz todo decreto contrário. Assim como os Salmos proclamam, o justo não será envergonhado, e aqueles que tramaram o mal tropeçam nos próprios caminhos. Você caminha livre, leve e protegido. Há restituição na saúde, restituição na família, restituição nas finanças, restituição na paz interior. Deus recompõe o que foi fragmentado, Ele reconstrói o que parecia irreversível. Ele cura memórias feridas, restaura relacionamentos quebrados e traz descanso ao coração cansado. Onde houve choro, Ele planta alegria. Onde houve escassez, Ele libera provisão. Onde houve opressão, Ele estabelece liberdade. O Senhor te envolve com sua presença e te esconde no lugar secreto. Nenhuma palavra maligna prospera, nenhuma intenção oculta avança, nenhuma acusação se sustenta. A justiça divina se manifesta e a verdade prevalece. O Deus dos Salmos luta por você, silencia adversários e transforma batalhas em testemunhos vivos. Receba esta palavra como selo espiritual. O tempo da aflição se encerra e um novo tempo se abre diante de você. Caminhos se alinham, portas se abrem, respostas chegam. O que parecia atrasado começa a se mover. O que estava travado começa a fluir. O Senhor vai à sua frente e prepara o terreno, endireita veredas e firma seus passos. Não ignore este chamado. Compartilhe esta oração com quem precisa de libertação e esperança. Escreva agora, eu creio, e profetizo sobre a sua vida de forma totalmente nova e definitiva que a paz que vem do Senhor se estabeleça como guarda permanente sobre o seu coração e sobre a sua mente. Que essa paz governe suas decisões, proteja seus pensamentos e sustente seus dias. Que você descanse sabendo que Deus está no controle de tudo. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.